Ok. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Nós vamos continuar a fazer. Eu tô meio estranha, faz muito tempo que eu não dou aula. Nós vamos continuar a fazer o Enem 2025. Eu tô nervosa, gente, faz muito tempo que a gente não tem aula. Nós vamos continuar a fazer o Enem 2025 hoje. Infelizmente, não terá câmera de novo, e não é porque eu estou. Qual é a palavra? Roubando, que o Pedro me mandou gravar, começar a usar a câmera, é porque meu computador não está funcionando, como vocês bem viram ali do começo da aula. Hoje a gente vai, do contra eu vou te banir. Hoje a gente vai começar a gente vai fazer a questão 24. A gente já fez a questão 27 na semana passada, então a gente vai fazer da 24 até a 36, essa questão bem aqui, que raiva dela. E a gente vai fazer tudo isso hoje. Não vai demorar tanto, porque eu vou dar tipo 1 minuto para vocês fazerem cada questão. Vai de propósito. Tá com o problema do eco. Gente, eu tô meio perdida. Faz exatamente 2 semanas que a gente não tem aula e eu fiquei completamente perdida já. 1 minuto de aula, 1 minuto de tempo para vocês fazerem a questão 24. Mas é só pra entrar no palco que ele pede foto da cara. Tipo, pra ficar assistindo aula tá tranquilo. Eu tive que fazer isso hoje mais cedo. 'Não era esse. Eu também aparentemente desaprendi a mexer no computador, no tablet. Eu estava muito doente esse tempo, então eu realmente só estava deitada. Tá aqui, questão 24. Vocês têm esse tempinho para responder. Pois é, eu peguei aquela virose que não sei se tá todo mundo pegando no Brasil, né? Na minha cidade tá todo mundo pegando virose. Eu peguei. Aí eu fiquei de cama, dor de corpo, ânsia, e foi terrível. Aí agora eu só estou um pouquinho gripada, porque minha imunidade também é muito ruim, vai dar certo. Ok, acabamos o tempo. Eu também esqueci como é que desliga isso. Deu certo, legal, gente. Nossa, eu tô muito lesada hoje, é a doença, eu juro. Eu não tô conseguindo fechar isso daqui, vai ficar aqui no canto da tela. Ai, meu Deus, hoje tá difícil, gente. Eu juro que eu não sou. Eu sou assim normalmente, mas eu juro que eu sou um pouco menos assim normalmente. Deixa eu ver quantas pessoas responderam. 9 pessoas conseguiram responder, é um ótimo tempo. E aí a gente ficou entre a letra B, a letra C e a letra D. O concorrente está fazendo menos. O concorrente de vocês está fazendo essa questão em 1 segundo. Vocês têm que estar apressados, viu? Esse verbete contribui para a preservação do patrimônio linguístico nacional. Pois apresenta. Ok. Quando eu começar a dar aula de verdade, sabe, sem ser só respondendo Enem, que é o que eu estou fazendo desde fevereiro, a gente vai aprender sobre competências. Por que que é interessante vocês saberem as competências? Porque vocês conseguem pegar melhor o padrão das questões. Essa, por exemplo, não é uma questão que ele pergunta qual é o objetivo, o que, que o autor do texto está querendo fazer com que você entenda. Essa é uma questão que está perguntando por que que esse verbete contribui para a preservação do patrimônio linguístico nacional. É questão de patrimônio linguístico. Questão de patrimônio linguístico, como eu sempre falo para vocês, eles têm um quê?
Um vocabulário específico, vocabulário. Esse vocabulário vai falar sobre memória, vai falar sobre preservação, vai falar sobre cultura. E se não tiver exatamente essa palavra, que normalmente costuma vir exatamente essa palavra, ele vai te fazer entender isso. Então, esse verbete contribui para a preservação do patrimônio linguístico nacional, pois apresenta uma explicação de um rito medicinal do povo Guajampi. Deve ser assim. É, não é um patrimônio linguístico porque explica um rito. Porque quando a gente fala de patrimônio linguístico nacional, o objetivo é preservar a memória, a cultura, não é explicar um rito. Definição de um termo na perspectiva ancestral indígena. Como eu falei, não veio exatamente o vocabulário nisso daqui, porque realmente a maioria das questões do Enem ele vem exatamente falando essas palavras, memória, preservar, cultura. Só que a gente está falando sobre definir um termo na perspectiva ancestral indígena. Se é ancestral, não é algo de agora, é algo antigo. Se é algo antigo, a gente precisa preservar, a gente precisa salvar isso, a gente precisa dar um jeito de que esse termo, esse ritual não seja perdido no tempo. Preservação, patrimônio linguístico nacional, vai ser essa bem daqui a nossa resposta. Relação de equivalência entre vocábulos de diferentes línguas indígenas. Não vai ser essa daqui, eu não vou ler o texto dessa daqui. Não vai ser essa daqui, porque a gente não vai falar sobre equivalência quando a gente trouxer patrimônio linguístico nacional. Relação de equivalência entre vocábulos de diferentes línguas indígenas. Quando a gente está falando sobre patrimônio linguístico, a gente está falando sobre preservação, letra B. Atualização de saberes tradicionais não é atualização. A gente está registrando isso, a gente não está atualizando, a gente está escrevendo como é que eles faziam esses rituais. A gente não está fazendo uma atualização disso. A atualização seria dizer, tá, a gente fazia desse jeito, agora vai fazer desse jeito. Não é isso que está acontecendo. Quem marcou as outras alternativas? Conseguiu entender? Essa questão de patrimônio linguístico, patrimônio cultural é bem padrão. Tipo, a gente responde. Realmente nem precisava ler o texto nessa. Mas não, eu não estou. A professora Linda fala para não ler o texto. Não é isso que eu estou falando. Vocês vão ler o texto só para confirmar que é isso, porque, tipo, a definição de um termo na perspectiva ancestral indígena. E se não fosse definir um termo? E se não fosse se fosse na perspectiva ancestral quilombola? Vocês precisam ler o texto para confirmar que é realmente isso que está acontecendo no texto. Não é para fazer isso. Ok. Questão 25. Vocês vão ter 30 segundos para responder essa daqui. Começou já. 30 segundos e o tempo que demorar para eu descobrir como é que mexe nisso daqui. Tá contando. Acabou o tempo? 6 pessoas. Vamos lá. Nesse texto, a autora aborda diferentes sentidos da palavra rede. Como é que a gente sabe que ela está falando sobre diferentes sentidos da palavra rede? Principalmente por isso daqui, ó. Rede com R maiúsculo, rede com R minúsculo. Então, toda vez que ela falar dessa rede com R maiúsculo, ela está falando de uma rede. E quando ela fala dessa outra rede com R minúsculo, ela está falando de outra rede. Para evidenciar as. Ah, eu nem vi as respostas de vocês. Ficaram entre a C e a D. Para evidenciar as formas de comunicação em meios digitais. É o seguinte: nesse texto, a autora aborda diferentes sentidos da palavra rede. Então, a nossa resposta vai ter que deixar claro que ela está citando dois tipos de redes, não é só um tipo. Então, ela está usando a rede tanto de internet, cada vez mais somos convocados para dentro das redes, quanto a rede, essa daqui que está
Vocês não estão com a câmera ligada, mas eu tenho uma rede dessas atrás de mim, porque no meu quarto tem uma rede, porque eu vivo nessa rede. Mas não levamos a nossa rede e penduramos no alpendre da casa de um amigo. Então são duas redes, nossa resposta tem que evidenciar que a gente está falando de duas redes. Essa letra A não vai evidenciar que tem uma rede e tem outra rede. Ela está falando só da rede com R maiúsculo. Então não pode ser a letra A. Necessidade de atualização das mídias, nem falou sobre isso no texto. Letra E também não pode ser, desejo de compartilhar a vivência, porque, de novo, está falando só sobre rede com R minúsculo. E aí vamos lá. Os conflitos de identidade dos usuários da internet ou o impacto das tecnologias nas interações humanas. Cada vez mais somos convocados para dentro das redes, mas não levamos a nossa rede e penduramos um alpendre da casa de um amigo. Não sentimos o cheiro da casa enquanto o café se derrama na xícara ou ouvimos o piar dos passarinhos ou a música da chuva. Rede nos convoca e o que somos lá dentro da internet, é o que somos do lado de fora. Há um intervalo entre este eu dentro da tela e o outro que somos, a palavra rede é vasta. Seguinte, eu consigo entender facilmente por que vocês marcaram letra A. C, foi mal. Os conflitos da identidade nos usuários da internet. A rede nos convoca e o que somos lá dentro é o que somos do lado de fora. Só que ele começa o texto, ou seja, a introdução do texto, a parte que ele quer que você foque, não levamos a nossa rede e penduramos na casa de um amigo. Não sentimos o cheiro da casa enquanto o café se derrama na xícara. E aí, essa rede com R maiúsculo, essa rede com R minúsculo. O que é essa rede com R maiúsculo? É a internet, da, fora da vida, dentro da internet. Essa rede com R minúsculo é a dos que a gente tá com os amigos. Então, essas redes são diferentes e elas são diferentes porque elas fazem com que a gente se interaja de forma diferente. Então, a resposta é a letra D. Deu de entender direitinho? Por que que não é a letra C? Porque eu acho que essa realmente é o distrator mais forte. Deixa eu ver como é que vocês foram. Vocês marcaram ao mesmo tanto com a letra C e a letra A. Vocês entenderam por que que não é nenhuma das duas? Sim, ok, tranquilo. Nossa, essa questão, eu odeio essa questão. Eu passei, acho que eu devo ter passado uns 5 minutos nela. Porque, tipo, eu leio super rápido, então dá tempo de voltar depois. E eu passei muito tempo só encarando ela. Tipo, o que que é isso? O que que ele tá perguntando? Eu vou dar 1 minuto pra vocês. Não, vou dar 30 segundos. Ela ou você sabe ou você não sabe. Não é pior que o texto é enorme, pode ser 1 minuto. Foi eu tenho. Vocês conseguiram pelo menos ler o texto, porque ele é realmente bem grande. Não entendi nada. O importante é ler. Vocês leram o texto nos primeiros 5. Nossa, Elson tá lendo rápido. Esse daí é o concorrente que tá fazendo tudo em 5 segundos, gente. Eu falei que tinha. Tava esperando aumentar um pouquinho os votos. 8 votos tá bom. Deixa eu ver o que vocês me C e E. Vocês foram em peso na letra C e uma pessoa foi na letra E. É interessante, né? Porque, tipo,
A maioria de vocês, 7 pessoas, foi na letra C. Uma pessoa foi na letra E. A resposta certa é a letra E. Achei interessante. De acordo com esse texto, o aspecto tecnológico que influencia a composição do gênero crônica há de vendar. Ok. Qual que é a coisa estranha nesse texto? Aspecto tecnológico. O Enem ele fez isso de maldade. Porque quando a gente pensa em tecnológico, o que, que a gente pensa? Celular, computador, as TICs, as novas tecnologias da informação e da comunicação. Só que aqui, o melhor jeito da gente responder essa questão é pensar em tecnológico não como sendo tecnologia, pensar em tecnológico como sendo técnico. Então ele está perguntando qual é o aspecto, tá certo, o aspecto técnico que influencia a composição do gênero crônica. E aí, quando a gente fala em algo técnico, é algo que de alguém que sabe. Quando a gente pensa em técnico, é alguém que se formou em alguma coisa. Então, conexão ideológica não vai ser porque não é um aspecto técnico, não é um aspecto técnico, foi mal, gente. Não é um aspecto técnico. Não é um aspecto, tipo, que você é tangível, algo que você pode pegar, algo que você pode ficar bom. Você não fica bom numa ideologia. Então, não pode ser ideologia. Pelo mesmo motivo, não pode ser densidade temática, porque isso não é um aspecto técnico, é um aspecto, tipo, vamos dizer, metafísico, trazendo a filosofia para cá. Aspecto além de algo tangível. E pelo mesmo motivo, não pode ser a letra D, apresentação de uma moral, porque uma moral não é algo técnica. Técnica? Técnica não existe, não é algo técnico. ênfase no público leitor ou restrição espacial de suporte. Vamos lá. E aí a gente volta bem aqui para o nosso enunciado. De acordo com o texto, o aspecto técnico que influencia a composição do gênero crônica. Tá, algo que influencia. Bem aqui nesse último parágrafo. É dessa economia que nasce sua riqueza estrutural. Nasce sua riqueza estrutural. Que economia é essa? É a do limite de espaço. É dessa economia bem aqui que ficou bem marcado. É dessa economia bem aqui que nasce sua riqueza estrutural. Então, é da restrição espacial do suporte, do limite de espaço. Raíssa, você quer que eu leia o texto? Porque aí a gente vai interpretando juntas. Porque essa questão realmente ela é complicada, gente. Ah, tá, relendo. Ok. O resto, vocês conseguiram entender? Eu vou ler o texto, peraí. Muitos pensam que a narrativa curta é sinônimo de conto, perdendo de vista gêneros que, por tradição ruim, continuam à margem da nobreza. Acontece que o conto tem uma densidade específica. Então, densidade temática nem estava falando sobre o crônica, estava falando sobre o conto. Tentando ensinar a exemplaridade de um distante da condição humana, pera, sem que essa exemplaridade se refira à valorização moral, já que uma grande mazela pode muito bem exemplificar uma das nossas fases. A crônica não tem essa característica. Conservou a marca do registro circunstancial feito por um narrador-repórter que relata um fato para muitos leitores que formam um público determinado. Ok, ele já deu muitas características da crônica, mas nenhuma delas é técnica. Mas que público é esse? Sendo a crônica uma soma de jornalismo e literatura, e daí a imagem do narrador-repórter, dirige-se a uma classe que tem preferência pelo jornal em que ela é publicada, o que significa uma espécie de censura ou pelo menos de limitação. A ideologia do veículo corresponde aos interesses de seus consumidores, também não é uma característica técnica, direcionados pelos proprietários dos periódicos e pelos editores-chefes da redação. Ocorre ainda o limite de espaço, uma vez que a página comporta várias matérias, o que impõe a cada uma delas um número restrito de laudas. Obrigando o redator a explorar da maneira mais econômica possível o pequeno espaço que dispõe. Essa questão, sendo honesta, eu respondi porque, tipo assim, nesse final ele tá dando muita
muito destaque para isso. São o quê? 1, 2, 3, 4, 5 linhas só falando sobre limite de espaço. Como eu falei para vocês, eu passei uns 5 minutos nessa, eu tive que ir por aspectos metalinguísticos. Então eu fui por isso. Se ele está dando mais foco nessa parte, então a resposta deve ser isso. Vocês conseguiram entender? De nada, Raiz. Ok, tranquilo. Essa daqui a gente já fez. Eu achei que a aula de hoje ia dar tipo 1 hora, mas já foi 30 minutos. Ok. Essa daqui é imagem. Vocês vão ter 20 segundos. E eu estou sendo muito boa. Só vou responder. Essa daqui é uma questão, tipo, também ela é de padrão. Então, essa daqui, ela é uma das que vocês têm que responder mais rápido. É 20 segundos mesmo. Bater o olho, foi. Por quê? Porque ela é uma questão de função de linguagem. Função de linguagem é a mais padrão do Enem. Tipo, vocês têm que saber responder essa questão. Então, vamos dar bem aqui uma revisada no assunto de função da linguagem. Função da linguagem. Para aprender a função da linguagem, como é que a gente faz? A gente pensa nos elementos do texto. Então, do texto não, da comunicação, da linguagem. Quando a gente tem uma linguagem para ter uma comunicação, a gente precisa primeiro do eu e do você. Eu, alguém que fala, você, alguém que ouve. Então, emissor, receptor. Porque essa mensagem, ela vai passar daqui para cá. E aí, isso daí é outra função, é outro elemento da linguagem, a mensagem. Eu preciso falar, se eu tô falando com vocês, eu tô falando alguma coisa. E essa alguma coisa é a mensagem. E aí, para fazer essa comunicação, eu vou usar um canal. Tipo, aqui, qual é o canal que eu tô. Essa comunicação que eu tô fazendo com vocês agora, tá sendo por qual canal? Vocês conseguem me dizer? Eu imaginei que alguém ia falar pelo chat. Vocês estão se comunicando comigo pelo chat. O canal de vocês é o chat. Mas o meu canal. Acho que eu compliquei demais. É, voz, vídeo, exatamente. O Discord por chamada. Eu estou em uma chamada com vocês, apesar de ser uma chamada meio inconvencional, não convencional, é uma chamada. E aí a gente também tem a forma, por exemplo, de um texto. Forma pode ser tanto poema quanto prosa. Prosa é tipo um texto normal, esse bem da. Isso daqui é uma prosa. E poema vocês devem saber o que que é. E aí a gente são 6 elementos: emissor, receptor, mensagem, canal, forma e o código. Qual é o código que eu estou usando para conversar com vocês agora? Alguém sabe responder? Eu tô ficando longe do tablet. Código. Eu estou usando a língua portuguesa. Exatamente. Quando fala código, vocês pensam em código Morse, é um tipo de linguagem. Aí é interessante porque a linguagem ela não pode ser só, não precisa ser verbal, né, necessariamente. Se eu estou falando com vocês por gesto, isso é um código também. A língua brasileira de sinais, Libras, é um código.
Hã, aí todas as línguas vão ser códigos. Ok, esses daqui são os elementos da linguagem. A gente tem um emissor passando uma mensagem para o receptor, fazendo uso de um canal, de uma forma e de um código. Aí cada uma delas tem uma função específica. A do emissor, eu, é a função emotiva. A do receptor, vocês, é a função conativa ou apelativa, porque eu tenho que convencer vocês a fazer alguma coisa. Normalmente vem tipo uma propaganda, então tá convencendo vocês a comprar alguma coisa. Tá focando na mensagem. A gente tem a função referencial. E tá focando no canal. A gente tem a função fática, que é o de teste de canal. Alô, vocês estão me ouvindo? Isso é função fática. Quando a gente tá. Tu tava esperando pra fazer isso, né? Quando a gente tá pensando na forma, a gente tem a função poética. E quando a gente está falando do código, a gente tem a função favorita do Enem e a minha favorita também, que é a metalinguística. É metalinguística. Ok. Aí um ponto que a gente normalmente, que os alunos normalmente têm muito dificuldade, é em diferenciar a função referencial da poética. Só que, quando a gente está falando da função referencial, é a mensagem, é literalmente o que que alguém quer te passar, o que que essa pessoa está te falando. Eu estou ensinando a função da linguagem para vocês, essa é a mensagem. A forma, ela não está preocupada com o que eu vou falar para vocês, ela está preocupada com como isso vai parecer. Por que que é a função poética? Porque normalmente isso vem dos poemas, né? Por exemplo, um soneto. Quem escrevia soneto estava mais preocupado em fazer um texto, fazer uma mensagem impactante, algo que vai realmente tocar vocês, ou ele estava mais preocupado em seguir dois quartetos, dois tercetos, cada um com um decassílabo? Decassílaba. Então, verso decassílabo, na forma que era feita, exatamente. Tem até muitos sonetos que são sobre fazer soneto. Então, ele está se preocupando muito com a forma, mas ele também está se preocupando, ele também está falando sobre o próprio texto. Então, esse soneto sobre fazer soneto tem a função muito forte poética e tem a função muito forte metalinguística. A arte pela arte. É parnasianismo, exatamente. Vamos lá. Com base na. Vocês já responderam isso? Eu até esqueci. Já. Com base na relação dos elementos não verbais com frases você não está sozinho nessa capa de revista, a função poética fica evidente, pois. Quando você lê você não está sozinho, você meio que quer marcar sobre receptor. Só que ele está deixando bem claro que ele quer saber sobre a função poética. Então, é a função que fala da forma. Qual dessas alternativas está falando sobre a função poética? Essa frase informa a função referencial. O conteúdo da mensagem expressa a atitude do enunciador emissor, então é a função emotiva. A construção dessa frase possibilita mais de uma interpretação, a construção, ou seja, a forma, função poética. Essa frase estabelece um diálogo direto com o leitor, ou seja, receptor, função conativa. A linguagem utilizada volta-se para si mesma, ou seja, a linguagem, falando da linguagem metalinguística. Quando ele está pedindo a poética, é a letra C. Ok, tudo certo? Oi, Clary! Ah, assim, eu fico tímida. Eu estou voltando de doença hoje, eu estou muito lerda. Oi, Clary. Vocês conseguiram entender essa questão 28? Eu tô assistindo o JV, que toda vez que o professor de física dele subia, ele parava de dar aula, porque ele tava com vergonha. Eu estou assistindo o JV. Temos aqui a questão 29 agora. Vocês vão ter 40 segundos para responder essa.
É, ele só parava de falar, tipo, do nada. Ai, que legal. Fale nossa palavra, Clare. Ahn, poucas respostas nessa. Talvez seja porque o texto era bem grande. Vocês conseguiram ler o texto? Terminei agora. Eu estou. Vou esperar dar 8 votos. Porque eu tô com o coração legal e porque a Clara tá aqui. Se bem que a Clara estando aqui, eu não quero ser malvada com vocês, não faz nem sentido, que ela é malvada nas aulas dela, né? Puxão de orelha todo tempo. Minha vozinha, tá bom, então. 8 votos, pronto. Nesse texto, deixa eu ver como é que vocês responderam. Foram de A e de E. Nossa, falta aula passada, tô me sentindo com fome. Eu consegui aparecer porque eu estava doente de cama, super doente. Nesse texto, para introduzir a ideia de que a fiscalização permanente sobre o corpo afeta todas as mulheres, a autora. Seguinte, para introduzir uma ideia de que a fiscalização permanente sobre o corpo afeta todas as mulheres, a autora faz um comentário sobre sua própria imagem, destaca avaliações particulares entre parênteses, cita um formato de programa influente no segmento da formato de programa influente no segmento da beleza, utiliza a declaração de uma jornalista como argumento de autoridade ou enumera críticas às aparências de mulheres consideradas enumera crítica à aparência de mulheres consideradas padrão de beleza. Margot Robbie foi criticada por não ser bonita o suficiente. Bem aqui, pronto. Como é que ela está introduzindo a ideia dela? Falando que a Margot Robbie foi criticada por não ser bonita o suficiente. Letra E. É? Sim. Para interpretar a Barbie. Recentemente, Paola Oliveira foi chamada de gorda. Uma, duas, enumeração. Mais de uma. Só fico pensando que eu serei também com 50. Sobre sua própria imagem veio depois. Primeiro ela tá falando das críticas à aparência de mulheres, aí depois ela tá fazendo um comentário sobre sua própria imagem. Um, dois. Não teve resposta nenhum dos outros, vocês conseguiram entender essa questão? Pois é, por essa parte bem que introduzir a ideia. Então ela tá trazendo a ideia dela de uma forma. Como é que ela introduziu? Bem aqui na primeira linha, falando sobre críticas. Irei passar. Qualquer coisa vocês gritam. Essa daqui eu vou dar 20 segundos e eu quero as 8 respostas em 20 segundos. Bons estudos, Clary. Gente,
Essa eu errei na prova, vixe. Seguinte, por que que eu falei que essa daqui eu ia dar só 20 segundos e eu queria as respostas de 20 segundos? Porque quando eu falar que eu tô dando 20 segundos e eu quero essa resposta, eu não tô esperando que vocês leiam o texto. Eu sei que não dá de ler o texto. O ponto é exatamente vocês não lerem o texto, conseguirem responder. Só que, na hora da prova, obviamente, nós vamos voltar e vamos ir pro texto. Só que tem sim questões que a gente consegue ler sem responder sem ler o texto. Nesse texto, a repetição da forma daí, no máximo vocês vão vir. Daí ele disse, cadê? Daí ele, daí ela. O que que é isso? É algo que a gente faz quando tá falando. Eu tava fazendo isso, daí, tá vendo? Até esse daí é algo que a gente fala pra pensar. Enquanto eu tô falando, eu vou pensando no que eu tô falando. Então é da linguagem oral. Estratégia presente na linguagem oral. Todo mundo respondeu D? Sim. Pode até ser um vício de linguagem, porque tipo, quando você fala muito, ó, eu tenho tipo, isso é um vício de linguagem. Você tá. Esse também, meu Deus, eu tenho muitos vícios de linguagem, o meu Deus também. Enfim, é um vício de linguagem da oralidade. É porque você tá precisando de tempo para pensar. Enquanto você está falando, você precisa de tempo. Aí você não quer deixar aquele silêncio ali. Então você fala, daí, tipo, você vai falando coisas. Eu também eu sou péssima oradora. Eu não sei como é que eu parei aqui dando aula, mas eu sou péssima falando. Vamos para a próxima questão. Essa daqui também, eu não quero que vocês leiam. Vai, 20 segundos. Por causa da Maia, na próxima questão a gente vai ter 10 segundos. E se a Maia falar de novo, a gente vai ter 5. Essa foi porque alguém marcou D, provavelmente porque eu não dei tempo pra vocês lerem. Eu juro que se vocês tivessem lido, dava de entender. Essa daqui é uma questão extremamente padrão do Enem. Vai ter essa questão bem aqui esse ano na prova de vocês. E eu estou falando isso com certeza. Porque, considerando que ela tem uma competência só para ela, vai ter uma questão disso. Então, variação linguística. Esse texto que apresenta o prato da culinária é a prova da diversidade pelas variações com seu nome de batismo. Porque nesses estados aqui fala assim, nesse daqui fala assim, nesse daqui fala assim, nesse daqui fala assim, nesse daqui fala assim. Aqui no Piauí, que eles esqueceram de colocar meu estado, porque eles são muito preconceituosos, a gente fala canjica. No estado de vocês fala como? Eu não gosto muito de canjica. É oficial, exatamente. Peraí, oficial é uma. Que foi? Eu não gosto. Oficial é uma palavra forte, a gente não fala de língua oficial. Todas elas são válidas na região do Brasil. Eu gosto de pamonha, amo pamonha, não gosto de canjica. Amo pamonha, amo mingau de milho, mas canjica não vai. Não é modo de preparo de um mesmo alimento, é sobre variedade linguística. E aí a gente vai para aquilo lá. A gente tem variações linguísticas, quatro tipos principais: variação por tempo, variação por lugar, variação por grupo social e variação por contexto. Se a gente está falando de tempo, a gente está falando de cronos. Então a gente está falando da diacrônica, variação dia crônica. Se a gente está falando de grupo social, a gente está falando de extrato social. Então a gente está falando da variação diastrática. Se a gente está falando de um contexto, a gente está falando de uma fase.
Então a gente está falando da variação diafásica. E por último, porque eu nunca lembro dele, se a gente está falando de lugar, a gente está falando de topos. De, tipo, o topo de uma montanha é um lugar, é assim que eu lembro. A gente está falando da variação diatópica. E essas são as variações linguísticas. Esse nome aqui normalmente não cai, mas eu acho importante vocês saberem. No pior dos casos, cai no simulado, cai no sais, cai no mesmo ali. Então, importante saberem. Ok, vamos para essa questão que vocês vão ter 5 segundos. Era 10, né? Pera, cadê? Aham. Vocês vão ter 10 segundos. Vai do contra, manda o. Eu acho que vocês entenderam. 10 segundos. Começou. Acabou o tempo. O concorrente de vocês já respondeu 2 perguntas. Eu tô brincando, isso é muita pressão pra botar em vocês, gente. Desculpa. É positividade tóxica. Mas 5 pessoas ainda responderam. Esse texto apresenta a diferença entre briga e luta, na medida em que aponta o superação pessoal, violência evidenciada na luta, predomínio de regras na briga, regra na briga. A pessoa fala, não, eu vou te pegar na saída. Só que tem regras, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Desafio externo presente na luta, habilidade desenvolvida na briga. Tá, não é habilidade desenvolvida na briga, porque você vai briga de luta, mas vai desenvolver uma habilidade. É pra isso que você tá brigando. Não, não é. Desafio externo presente na luta, violência evidenciada na luta, não é violência evidenciada na luta, porque se vocês fizeram, sei lá, karatê, judô, taekwondo, boxe, vocês sabem que a gente não tá falando sobre violência, a gente tá falando sobre controle, autocontrole, sobre disciplina. Pronto, essa é a palavra que eu queria. Toda vez que a gente faz alguma luta, a gente tá falando sobre disciplina. Inclusive, quando a gente faz alguma dessas lutas quando criança, a primeira coisa que o professor fala é pra não ir fazer bullying com os amiguinhos, porque agora você sabe brigar. Não é pra fazer isso. Pelo menos quando eu fiz judô, foi a primeira coisa que o professor falou pra mim. Então, ou a gente tá falando de desafio externo na luta, ou a gente tá falando de superação pessoal na luta. Aí a gente vem aqui. Daí também a luta não ser apenas com o outro, mas consigo mesmo. Letra A, superação pessoal. Vocês conseguiram entender? Sim, ok. Vamos ver essa questão. Ah, essa daqui eu preciso dar mais do que 20 segundos pra vocês, acho. Eu vou dar 1 minuto e aí eu vou encher minha garrafa. Volto já, gente. Eu tava rindo do contra, não deixando vocês responderem letra A. Acho que ele tá querendo mexer nas porcentagens de resposta, viu? Eu ficaria de olho. Quer dizer, eu sou a professora, quem tem que ficar de olho é eu. Enfim, falamos dessa questão, 7 pessoas conseguiram responder. Todos responderam letra B, talvez porque o do contra não tenha mandado letra A, então algumas pessoas iam responder letra A.
Então eu vou explicar a questão. Nesse fragmento do poema, vocês estão conseguindo ouvir a moto ali atrás? Passou. Nesse fragmento do poema, o sentimento de luto adquire contornos expressivos e é intensificado pela descrição da paisagem, sonoridade dos versos, pela pontuação, religiosidade, impressão de sonho. Por que, que esse texto está intensificando um sentimento? Por causa dessa repetição bem aqui, ó. Pequenino levam-te dormindo, acorda. Pequenino acorda, pequenino acorda. Recupera, foge da cobiça dessas fundas valas. Não morre. Dedication, não morre, não tá morto, não tá morto. Não tá morto, não tá morto. Recusa dele com a visibilidade da morte. Todo mundo entendeu essa? Todo mundo marcou certo? Eu não vou demorar tanto tempo nessa. Sim, sim, sim. Nossa, essa daqui é difícil. Vocês vão ter um minuto. Sério, deixa eu esperar só o do contra mandar. A enquete, pelo menos, né? Que assim também é difícil. A gente acabou de passar por umas 4 questões em, tipo, 10 minutos. Orgulhosa. Prontinho. Sobre. Queria muito ir na mas fiquei com medo de ser muito progressista. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque o Enem é uma prova progressista. Tipo, eu nunca vou esquecer da questão que eu errei, que era uma propaganda, aquelas propagandas de manteiga, e perguntando por que que tava isso. Aí as alternativas, porque eles queriam representar uma família feliz ou porque eles querem vender manteiga? E a resposta era porque eles querem vender manteiga, enquanto eles associam esse produto à felicidade. Eu achei o Enem muito louco nesse dia. O Enem é uma prova progressista, vocês não precisam se preocupar tanto com isso. Então vamos lá. Nesse fragmento, o narrador enumera o resultado do trabalho com a Terra, o qual, no contexto que aparece, responderam letra A e letra E. Valoriza o trabalho ou espelha a permanência. Esse primeiro é só falando que eles eram um reino com reis, rainhas, príncipes e princesas. E essa corte tem tudo isso, é nobres e realeza do Massapé, como qualquer outra na história da humanidade, fazia de tudo para não deixar escapar nenhum mísero grão dos seus domínios. Não deixar escapar nenhum mísero grão dos seus domínios. Que domínios são esses? Fora do seu apertado círculo social. Esses nomes, esses domínios, é a família deles, cadê? Pai para filho, para sobrinho, de forma concêntrica e repetitiva, para que não parasse nenhuma dúvida de que são todos da mesma parentela. As farinhas todas no mesmo saco, ou seja, eles são farinhas do mesmo saco. Letra A. Essa daqui não tinha muito, não tem muito o que falar, ela realmente é woke. O Enem meteu assim. Vocês conseguiram entender? Ele faz o L. Vai que até que horas a aula? A gente vai fazer só mais essas duas bem aqui, ó. Aí acabou.
Falar isso. Ah, esse ia ser muito triste. Muito triste. Mas na maioria dos casos ele realmente é. Ele fala muito sobre classe social, ele fala muito sobre. O problema é o capitalismo, basicamente. Ele tá muito. Ele é muito contra o agronegócio. Eu vou dar 35 segundos. Nessa, porque vocês não precisam. Eu parei, meu cérebro parou por um segundo, vocês viram? Eu vou dar 35 segundos nessa, porque vocês não precisam muito ler o texto. Vocês precisam pra, sabe? 35 minutos. Ai, que ódio. É por isso que o meu cérebro parou, sabia que tinha alguma coisa errada. Eu também, pior que refazendo esse Enem não estava tão difícil. Tem, tipo, questões, tipo, essa próxima. Eu acho que de cabeça fria dava de errar umas duas, que é essa, e tem outra que é muito difícil nessa prova. Só que de resto não foi um Enem tão comum assim. Em linguagens, obviamente, eu tô falando em linguagens. Considerando o Enem falar que ele não foi tão incomum assim, né? Fez votos, muito bem. Todos na letra B, ressignificação da matéria-prima, atribuindo-lhe nova função. Perfeito. Reutilização de materiais para redução do impacto ambiental. O texto não está falando sobre impacto ambiental. Reprodução em madeira de modelos artísticos, também. O texto também não está falando sobre isso. Modelos artísticos canônicos. Você sabe o que é canônico? É algo consagrado. Então, o que é um modelo artístico canônico? É o realismo, é a Mona Lisa. Pense em algo famoso. Realismo, que não tem nada a ver um com o outro. É, canon. É, eu não falei isso, eu não sei do que você está falando. Eu sou professora aqui. Representação das práticas corporais da comunidade. Não está falando sobre práticas corporais, é aplicação seriada para distribuição em larga escala. Não está falando sobre distribuição em larga escala, e não é por isso que eles são originais, né? Por que eles são originais? Ah, porque eles produzem em larga escala. Não é isso. Questão 36. Essa daqui eu queria dar 5 minutos para vocês responderem, mas eu vou dar. Hum, deixa eu pensar. 40 segundos, vai. Essa daqui não tem muito contexto. O Enem não deu muito contexto. Então, ou você sabe ou você não sabe. Nossa, acha fácil. Pior que, tipo, se você for direto, realmente é fácil. O problema realmente é você estar duvidando de si mesmo. Porque é um assunto que realmente cai muito no Enem, cai em todos os Enem, fica se repetindo. Só que você para e pensa, e esse é o problema. Você parar e pensar. A questão você tinha que só marcar. É por isso que eu dei quase 10 segundos para vocês aí. Tadã. É, dá de ir pelo viés progressista. Qual dessas alternativas é a mais progressista? Vai nela. Bom, tá. A utilização de recursos e rituais visuais, como estruturas, cortes e ruínas. Por. Sabe como é que fecha isso? Por Adriana Varejão, na obra Azularei em Carne Viva, remete à sobreposição da cultura brasileira à arte portuguesa, manutenção da representação realista na arte brasileira, violências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro,
desigualdade no incentivo à produção artística brasileira ou negligência na conservação do patrimônio arquitetônico luso brasileiro. Os trabalhos da exposição Adriana Varejão, Suturas e Suas Ruínas, colocam em pauta o exame da história visual, tradições iconográficas europeias e do fazer artístico ocidental. E é só isso que ele vai falar. A gente tem uma coletânea sobre a história visual, as tradições iconográficas europeias e o fazer artístico ocidental. E a gente tem uma imagem de um azulejo e de um charque, que é uma carne seca. Eu lembro que lá eu fiquei muito tempo, mais tempo do que eu deveria, olhando para isso daqui e tentando entender o que que era isso. Na obra azulejar em carne viva remete a... Ok, vamos tirar primeiro as óbvias. Não vai ser sobre a posição da cultura brasileira à arte portuguesa, porque ele não está falando que um é melhor que o outro. Não vai ser manutenção da representação realista da arte brasileira. Isso daqui é realista, essa carne? É porque é literalmente uma carne. Só que não é da escola literária realismo e não é isso. Isso daqui, tipo, não é essa a parte importante. Quando ela faz uma obra muito estranha, assim, o objetivo é causar choque para a gente pensar em alguma coisa. Então, não estamos falando de realismo. Vivências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro, desigualdade no incentivo à produção artística brasileira, não é sobre isso, não é produção artística brasileira, não tem nenhuma relação, né? Tipo, tem aqui no texto, do fazer artístico ocidental. Só que tem que estar ligado à história, tem que estar ligado às tradições, e não é isso que essa alternativa está falando. Negligência na conservação do patrimônio arquitetônico luso-brasileira. Essa daqui é a... Qual é a palavra? É o distrator mais forte, patrimônio arquitetônico. Por quê? Porque você olha aqui, é um azulejo, ou seja, algo que veio de Portugal, com o tudo estragado por dentro. Só que essa daqui é o distrator por causa que é uma alternativa muito literal. Você está destruindo o patrimônio arquitetônico, você está destruindo o patrimônio arquitetônico. Se essa obra ela é estranha desse jeito, não é algo tão literal, algo tão na cara assim. É algo mais difícil. E aí é violência desencadeada pelo período colonial brasileiro. Não tem muito o que explicar porque não tem muito contexto aqui. Era realmente ou você sabia ou você não sabia. Ou você entendeu essa arte ou você não entendeu. Por isso que questões de arte, não é nem elas, são consideradas bem difíceis. Essa daqui, por exemplo, vai vir com um TRI bem baixo, porque muita gente errou. Pois é, fica bem na cara. Ele tá. Qual é o sentido dessa arte? A gente tem aqui a superfície, a parede, e a gente tá arrancando ela para ver o que, que tem de podre por debaixo. E aí a gente está relacionando isso à violência desencadeada pelo período colonial, que é bonitinho aqui, ó. Vamos estudar a história. Só que aí, se você for ver mais a fundo, se você for prestar atenção, tá tudo podre por debaixo. É isso. Acabamos as questões por hoje. Aí ainda vai ter mais uma aula de respondendo questões pra gente responder essas bem daqui. Só que por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou voltar a responder minha lista de matemática, que eu estou fazendo questões de matemática desde 4 horas da tarde, e é a mesma lista, as mesmas 10 questões. Em 3 segundos e 2 segundos. Não vamos fazer isso dessa vez, porque a próxima ela é. Não vamos fazer isso dessa vez, porque eu tenho que voltar a fazer questão de matemática. Enfim, muito obrigada pela presença de todos vocês e boa noite, gente. E tchau, 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 tchau.